Desde o momento em que eu coloquei em prática essa habilidade, eu fui aprovado de primeira em Engenharia da Computação pela FUVEST e pela Unicamp e tirei 820 no Enem 2 vezes, podendo escolher qualquer faculdade, qualquer curso que eu quisesse, até mesmo medicina na USP. Então, meu caro, você está no lugar certo, porque aqui eu vou te explicar exatamente qual que é essa habilidade e como que você vai incorporar ela nos seus estudos. Mas se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, eu sou mentor para estudantes que precisam ter um altíssimo desempenho para passar em faculdades extremamente concorridas. E se você quer estar um passo sempre à frente dos seus concorrentes, considere se inscrever aqui no canal. Então vamos lá para o conteúdo. Vinícius, qual que é esse conceito que você está me falando que vai me colocar num patamar muito acima dos meus concorrentes? Esse conceito, meu caro, é o que eu chamo de abertura de baús. Vinícius, o que você quer dizer com essa abertura de baús? Calma, meu caro. Eu vou te explicar tudo isso por meio de uma história exemplo. E por que eu vou te explicar por meio de uma história exemplo, ao invés de dar a definição, os conceitos aqui da abertura de baús? Por um motivo muito simples, meu caro. Quando você aprende, quando você vê uma ideia por meio de uma metáfora, por meio de uma analogia ou por meio de uma história exemplo, é muito mais fácil do seu cérebro aprender o conteúdo, de fixar ele no seu cérebro, porque você faz associações entre o conteúdo. Se eu desse aqui para você só o conceito, muito provavelmente você esqueceria isso amanhã de manhã. E se até mesmo Jesus Cristo transmitia suas ideias por meio de metáforas, quem somos nós para contrariar essa regra? Então vamos lá. Na verdade, meu caro, essa técnica de abertura de baús eu não desenvolvi por conta própria, não é uma ideia originária da minha parte. Eu copiei isso de um dos meus colegas de infância, meu amigo Felipe. O Felipe, naquela época, ele era um dos estudantes caricatos de escola e provavelmente você tem um amigo que é bem parecido. Aquele cara que vai à aula ali, presta atenção na aula, mas não tá nem aí pro estudo depois. Ele não estuda nada para a prova, mas ele consegue ter um rendimento muito bom e captar as coisas muito rápido. Esse era o perfil do meu colega Felipe. E a primeira história que tem em relação com essa abertura de baús foi quando esse Felipe foi lá em casa e a gente estava olhando pela janela, a gente viu um gavião pousando no prédio ao lado. E ele virou para mim e falou assim: cara, esse gavião ele é tão pesado que ele só consegue voar por causa dos ossos pneumáticos que ele tem. Aí eu parei para pensar, não, pode crer mesmo, é verdade, eu estudei esse conteúdo um tempo atrás ali, isso aí que você está falando é verdade mesmo. Mas essa informação, esse comentário do Felipe, cara, me deixou irrequieto. Eu fiquei pensando, cara, como é que esse cara tava com esse conhecimento ali na boca dele para soltar ossos pneumáticos ali na hora? Esse conhecimento eu tinha também, mas eu tinha enterrado ele dentro de um baú, que era o baú de estudos de biologia. Eu só ia acessar esse conhecimento novamente quando eu fosse pegar uma questão de biologia para fazer, ou quando eu fosse voltar e revisar o conteúdo lá de zoologia. Então aí, cara, nesse dia eu já fui pensando, cara, o Felipe ele tem uma habilidade diferencial em relação ao estudo. Eu preciso entender isso melhor. Mas aconteceu, cara, uma pior ainda, uma mais específica ainda do Felipe. Foi um dia que a gente estava jogando videogame, eu tinha costume de jogar FIFA, né, jogo de futebol com ele. E a dinâmica que a gente fazia era sempre o seguinte: ele pegava um time e eu pegava o outro, a gente jogava um contra o outro, a gente fazia um amistoso ali. E, via de regra, a gente pegava times rivais para fazer amistoso. Então ele pegava o Barcelona, eu pegava o Real Madrid, eu pegava o Cruzeiro e pegava o Atlético. Essa era a dinâmica. E aí teve um dia que a gente estava jogando lá o FIFA e ele virou para mim e falou assim: Vinícius, pô, a gente já jogou com time demais, vamos jogar agora com seleção. Então vamos pegar seleções rivais aqui. Mas vamos fazer um negócio aqui, não vai ser rivalidade de seleção de futebol não vai ser Brasil e Argentina não, vai ser rivalidade geopolítica. Aí eu parei assim para pensar, tô aqui pensando, vamos pegar aqui talvez França e Alemanha, não, talvez a gente possa pegar Japão e Coreia para fazer um amistoso, talvez até mesmo Estados Unidos e Rússia, para lembrar do período da Guerra Fria. Aí eu tô aqui pensando em qual amistoso vai ser, ele vira para mim e fala assim: vamos fazer o seguinte, Vinícius, você vai pegar o Kuwait e eu vou pegar o Iraque. Ele falou isso mesmo. Você vai pegar o Kuwait e eu vou pegar o Iraque. A primeira coisa que eu falei pra ele: pô, você tá de sacanagem, né, Felipe? Você querendo que eu jogue com o Kuwait, pô, a seleção do Kuwait deve ser uma merda. Aí ele falou: não, cara, que vai ser maneiro aqui, guerra do Golfo e tal. E aí, cara, eu fiquei pensando assim, pô, é verdade, eu estudei a guerra do Golfo que aconteceu entre o Kuwait, que o Iraque invadiu o Kuwait em busca do petróleo, mas o Kuwait tinha o apoio dos Estados Unidos, deu mó BO depois. Eu lembro que eu estudei isso mesmo. Mas eu estudei isso 5 meses atrás, a professora falou em 15 minutos isso da aula, depois eu peguei para estudar mais umas 2 horas, 5 meses atrás. Eu estava com o conteúdo guardado lá no meu baú, eu ia acessar a Guerra do Golfo quando eu fosse ver uma questão, quando eu fosse estudar de novo conteúdo de geografia. E novamente o Felipe estava com o conteúdo ali na boca, cara. Ele sugeriu ali a Guerra do Golfo quando a gente ia jogar videogame. Então eu fiquei irrequieto com isso, eu fiquei pensando, pô, como que eu estudo muito mais que esse cara aqui e o conhecimento que ele tem, o conhecimento que ele adquiriu é muito mais impactante que o meu. Ele só vê a aula ali quando a professora está passando conteúdo e depois passa o dia inteiro, a semana inteira jogando CS. Como que esse cara tem um estudo muito mais impactante que o meu? E cara, pra ser sincero com vocês, eu não sei qual era o dom, qual era a estratégia do Felipe para conseguir impactar tanto com tão pouco tempo. Mas a partir disso, a partir desse dia que teve a batalha da Guerra do Golfo no FIFA,
eu comecei a sempre tentar me esforçar ao máximo para puxar todo o conteúdo que eu estava estudando, de geografia, de biologia, de história, para dentro da minha realidade, para fazer intervenções na realidade, no meu cotidiano, que nem o Felipe fazia, cara. Porque isso me dava um potencial absurdo de não esquecer o conteúdo, de tornar ele fresco na minha mente. Eu sabia que se eu guardasse aquele conteúdo no baú e não revisitasse, ele ia sair da minha mente, ele ia sumir. Então, fazer essa estratégia de puxar é um negócio que vai te colocar muito à frente dos seus concorrentes. Pouquíssima gente faz isso. E aí, meu cara, a partir do momento que eu tive essa constatação, eu passei a buscar em toda oportunidade que eu tinha, relacionar alguma coisa que estava acontecendo na minha frente, no cotidiano, com algum conteúdo que estava trancado lá nos baús do estudo. Por exemplo, nessa época aí, quando eu ia fazer trabalho na escola e tinha que dividir o conteúdo, eu falava, ó galera, chega aí, nós vamos fazer a partilha da África agora. Aquele colega de QI 83 brasileiro médio, ele ia olhar pra mim e ia torcer o nariz, pô, partilha da África, cara retardado. Mas aquele cara que já estava mais avançado, estava estudando, ia falar, pô, pode crer, partilha da África, ia lembrar do conteúdo. E, meu cara, se você conseguir ir destravando os baús daquele conteúdo que você está estudando na preparação para o vestibular e tornar ele tão vivo, tão forte no seu conhecimento, de modo que você utilize ele no dia a dia, que nem o Felipe utilizava, meu cara, eu te garanto que você nunca mais vai esquecer o conteúdo. Talvez você faça uma intervenção, algum comentário aí, para além do vestibular, que um QI 83, um brasileiro médio, vai torcer o seu nariz, cara, sei lá o que esse cara tá falando. Mas a pessoa que tem um capital cultural mais elevado vai, falar, pode crer, você tem um conhecimento mesmo disso. E é algo muito positivo para você fazer. Cara, e tem uma probabilidade muito alta de você aí que está assistindo esse vídeo, quando eu falei dos ossos pneumáticos, da Guerra do Golfo e também agora da partida da África, você teve a mesma reação que eu tive lá com o Felipe. Pode crer, eu lembro desse conteúdo, eu estudei, mas não estava tão vivo aqui na minha cabeça, não estava tão vivo aqui no meu conhecimento. Então, cara, muito provavelmente você está guardando o conteúdo que você está estudando aí em baú, você só está acessando ele para o vestibular, acessando para fazer uma questão. Tenta tornar isso mais forte, tenta tornar isso mais vivo, puxando isso para a sua realidade. Você vai perceber que você vai esquecer muito menos do conteúdo, beleza? Quando você faz essas associações, quando você associa histórias ao conteúdo, como eu fiz com você aqui, associando a minha ideia a essa história que eu contei para você, é muito mais difícil que você esqueça o conteúdo. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem complexa que eu te passei por meio dessa metáfora, por meio dessa história, e aplique isso, cara. Você vai sair muito à frente dos seus concorrentes. Eu garanto para vocês, cara, que até mesmo as pessoas que são aprovadas nos vestibulares, algumas delas não fazem isso, e é algo muito importante de você fazer. Meu caro, esse era o conhecimento que eu tinha para passar para você no dia de hoje. E se você precisa ter uma preparação extremamente estratégica nessa reta final até o seu vestibular, eu sugiro que você clique no link aqui embaixo, é o link para o meu canal no WhatsApp. E lá eu vou te explicar exatamente como funciona a mentoria Vinícius Boys, onde eu vou te treinar para ter o melhor desempenho possível, a melhor preparação possível, desde o momento que você entrar aqui até o final do ano. Então clique no link aqui na descrição para saber mais. No mais é isso, um grande abraço e até mais.